Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 13 do livro de Josué marca uma nova etapa na trajetória do povo de Israel, quando, apesar das muitas vitórias, ainda restam terras a serem conquistadas. Deus orienta Josué, já idoso, sobre como repartir a terra entre as tribos, reafirmando suas promessas e sua fidelidade. Este trecho nos lembra que, mesmo diante de desafios ainda pendentes, o plano de Deus segue firme, e a distribuição da herança é parte do cumprimento de sua aliança com seu povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Josué 13 do livro de Josué da Bíblia. A terra por conquistar. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. 2. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. 3. Desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. 4. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde a Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus. 5. A dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate. 6. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei. 7. Repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A divisão da terra ao oriente do Jordão. 8. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. 9. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibom. 10. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. 11. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã até Salcá. 12. Isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos reféns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. 13. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 13 do livro de Josué marca o início de uma nova fase na conquista de Canaã. Depois de muitas batalhas, o foco passa a ser a distribuição da terra entre as tribos de Israel, mesmo que ainda houvesse áreas não completamente dominadas. Vamos analisar o significado teológico, histórico e espiritual desse capítulo. Josué 13. O significado do capítulo em bloco. Primeiro, Josué está velho, mas a missão ainda não acabou. Versículo 1. Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Este versículo é simbólico. Embora Josué tenha sido um grande líder militar, nem tudo foi concluído. Isso mostra que a missão de conquistar a terra seria contínua, exigindo esforço coletivo e fé de toda a nação, não apenas de um líder. Deus continua dirigindo a história, mesmo quando os líderes envelhecem ou partem. Segundo, territórios ainda não conquistados, versículos 2-6. Deus lista as regiões que ainda restam conquistar, como
Territórios dos filisteus, gesuritas, sidônios, entre outros. Cidades importantes como Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Mesmo assim, Deus declara: eu mesmo os expulsarei. Ou seja, a vitória futura já está garantida, mas Israel precisa cumprir sua parte, ocupar e confiar. Terceiro, ordem para repartir a terra, versículos 6 e 7. Apesar das áreas não estarem todas dominadas, Deus manda Josué iniciar a divisão da terra entre as tribos. Isso mostra que a promessa de Deus era irrevogável, mesmo que o processo humano fosse lento. Que fé e ação andam juntas. Mesmo sem conquista completa, a terra deveria ser administrada e ocupada. Quarto, a divisão da terra a leste do Jordão, versículos 8 e 33, primeira parte. A segunda parte do capítulo detalha as terras que já haviam sido dadas por Moisés às tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés do lado leste do rio Jordão, fora da Canaã tradicional. Destaques: os territórios vinham de conquistas anteriores sobre os reis Seom e Og. Incluíam cidades, vales e planícies férteis, como Esbom, Bazã, Aroer e Medeba. É mencionada a morte de Balaão, o adivinho que tentou amaldiçoar Israel, versículo 22, mostrando que até os inimigos espirituais foram derrotados. Voltamos a ler. 14. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. 15. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. 16. Desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro e todo o planalto depois de Medeba. 17. Até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon. 18. Jaza, Quedemote, Mefaate. 19. Kiriataim, Sibma, Zerete-Saar, na encosta do vale. 20. Bet-Peor, as encostas do Pisga, e Bet-Gesimote. 21. Todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. 22. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. 23. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. 24. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. 25. O território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. 26. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debir. 27. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. 28. Essa região com suas cidades e povoados foram a herança de Gade, clã por clã. 29. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. 30. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades. 31. Metade de Gileade, e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. 32. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. 33. Mas a tribo de Levi Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Análise textual. 5. A tribo de Levi não recebe terra. Versículos 14 e 33, segunda parte. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles. Os levitas não herdaram terras, pois sua missão era servir no sacerdócio e ministrar diante de Deus. Isso reforça que a provisão divina não se resume a bens materiais. Deus em si é a herança mais valiosa. Lições e significados espirituais. Primeira, a promessa de Deus continua, mesmo com líderes limitados. Josué estava velho,
mas a promessa de Deus permanece viva. Isso nos ensina que a obra de Deus não depende apenas de uma pessoa, mas do compromisso contínuo do povo. Segunda, mesmo com vitórias, ainda há lutas pela frente. A terra era prometida, mas não vinha sem esforço. A fé verdadeira exige ação e perseverança. Terceira, Deus é herança maior do que qualquer posse. A tribo de Levi nos lembra que nossa maior riqueza é o relacionamento com Deus e não propriedades. Quarta, organização e planejamento são parte da fé. Deus não apenas guia espiritualmente, mas também estrategicamente. A divisão de terras mostra um Deus de ordem, justiça e detalhes. Resumo final. O capítulo 13 de Josué é uma transição da guerra para a herança. Mostra que, mesmo com vitórias já conquistadas, há um caminho a ser trilhado com fé, obediência e organização. Ao mesmo tempo, revela a fidelidade de Deus em continuar dando direção e provisão ao seu povo, mesmo nas fases mais desafiadoras da jornada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!